Perfeito, agradeço primeiramente a presença de todos, a aula das mulheres, essa aula na verdade da Rabanit Miriam, mas hoje especialmente ela não pôde vir, então estou dando essa aula e aproveito para dedicar essa aula a Leilun Nishmat, para a elevação da alma, Bahie Bat René, que é a irmã da Moracélia, hoje é o dia do falecimento dela, esposa do Maurício Dalali, inclusive hoje o Maurício de manhã subiu na Torá, falou o nome dela, então que essa aula seja dedicada Leilun Nishmatá, para a elevação da alma dela. E também a gente pede para Hashem que, em mérito dessa aula, que possa dar saúde para todos e Bezat Hashem só brachot, só coisas boas. Amém. Vamos entrar agora para a Parashá da semana, que estamos começando agora, para a Parashá Vayakhel, que ainda estamos, né, até a Morá Rosete me perguntou logo quando eu cheguei, ainda estamos de ressaca ainda de Purim, né, depois da festa bonita que tivemos aqui, né, Baruch Hashem, ainda está a sinagoga enfeitada toda, porque realmente foi uma festa muito bonita, e ainda com essa inspiração na festa de Purim, porque ainda estamos no mês de Adar, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, desde que a gente entra no mês de Adar, se aumenta em alegria, e por mais que já passou a festa de Purim, ainda estamos no mês de Adar, ainda estamos no mês alegre, no mês feliz, e por isso a gente tem que estar com muita alegria, principalmente que realmente traz alegria, é a Torá. A Torá que alegra a pessoa e traz felicidade para a pessoa. Essa semana a gente vai começar a Parashá de Vayakhel, e justamente na Parashá de Vayakhel ela está acontecendo um dia depois de Yom Kippur. Tá? A gente acabou de passar Purim, Yom Kippurim, estamos falando, essa Parashá está falando um dia depois de Yom Kippurim, do dia do perdão. Porque na Parashá da semana passada, aqui Tissá, a gente leu sobre o pecado do bezerro de ouro. Deus estava lá entregando a Torá para Moshe Rabbeinu sobe no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, ele fica lá em cima sem comer, sem beber, e agora ele vem descer, Deus fala para ele na Parashá de Kitissá, desce que teu povo pecou. O povo simplesmente errou na conta, Moshe Rabbeinu falou, vou ficar 40 dias lá em cima no Monte Sinai, só que o povo não percebeu que era 40 dias completo. No final de 40 dias, Moshe Rabbeinu vai descer. O que acontece? O povo erra a conta, ele chegou o dia 40, Moshe Rabbeinu ainda não desceu, então o povo começa a reclamar e falar, cadê Moshe? Com certeza ele já morreu, e acaba fazendo o pecado do bezerro de ouro, isso que a gente viu no Parashá da semana passada. E agora essa semana, o povo vem e pede desculpa e quer se conectar novamente com a Kadosh Baruch Hu, com Deus, e Moshe Rabbeinu inclusive pede perdão pelo povo, e aí vem Yom Kippur. Yom Kippur é o dia que a Kadosh Baruch Hu falou, Salachte Kidvarecha, o povo está perdoado, por mais que eles pecaram, eles fizeram o pecado do bezerro de ouro, fizeram idolatria, um pecado gravíssimo, depois que eles viram todos os milagres da saída do Egito, como esse povo tem coragem de fazer o bezerro de ouro. Porém, Deus é Deus misericordioso, dá pra gente o dia do perdão, dá pra gente Yom Kippurim, perdoa nossos pecados. E não somente perdoa os pecados, nossos sábios explicam que o povo judeu agora vai chegar no Yom Kippurim no momento mais elevado do que eles estavam antes. Antes de Yom Kippurim, eles estavam num nível que eles iam receber a Torá e tudo muito lindo, maravilhoso, mas porque Deus colocou o povo nesse nível, e agora, depois que eles pecaram e fizeram a Teshuvá, eles chegaram no nível de Baal Teshuvá. Está escrito que o Baal Teshuvá é um nível tão elevado, que inclusive está maior do que os tzadikim. Um tzadik, uma pessoa justa, por mais que ele é muito elevado, ele não é tão especial igual o Baal Teshuvá. Um tzadik, uma pessoa que já nasceu, nunca pecou, ele já foi criado, que ele sempre tem que cumprir o Shabat, sempre tem que fazer o Tehilim e escutar a palavra de Torá. Então ele tem um mérito muito grande, mas não igual ao Baal Teshuvá. O Baal Teshuvá significa uma pessoa que pecou, que não foi educada da melhor forma possível, que cometeu muitos erros. Na verdade é um ser humano, porque nós somos seres humanos, todo ser humano comete erros. E assim foi o povo judeu também, cometeu erro, cometeu o pecado do bezerro de ouro, mas eles conseguiram chegar no nível de Baal Teshuvá. Aquele nível, depois que eles já pecaram, fizeram um erro, eles fizeram Teshuvá, eles se arrependeram desse erro. Então, a Kadosh Baruch Hu não somente não somente apaga o que aconteceu, e sim começa a se unir mais ainda do que eles estavam antes. O nível mais elevado, e aqui a gente vê na Parashá dessa semana, que inclusive Deus fala para o povo judeu construir um Mishkan. Eu perdoei vocês, já está tudo limpo, tudo certo, mas eu quero que vocês vão construir um Mishkan, um tabernáculo,
um lugar onde Deus vai poder habitar, eu quero morar dentro de vocês. Eu quero que a nossa conexão seja mais forte do que era antes. Isso está conectado hoje em dia com as sinagogas, que é o lugar onde Deus quer habitar. Deus criou o mundo e Ele quer habitar dentro desse mundo. Fazer desse mundo uma moradia para Deus, e é justamente através que a gente se reúne numa sinagoga, se reúne para falar palavras de Torá, a gente como se fosse estar trazendo a Kadosh Baruch Hu para dentro do mundo. Está escrito que 10 pessoas que estão sentadas estudando Torá, a Shekhinah, a presença divina está dentro deles. E a gente sabe que para Minyan, né, precisa ser 10 homens para falar o Kadish, para ter o Minyan, mas estudos de Torá ele é tão elevado que inclusive temos 10 pessoas, né? A Torá fala 10 pessoas, pode ser homem, mulher, não importa, tem 10 pessoas aqui, Baruch Hashem, temos hoje mais do que 10 pessoas aqui nessa mesa, estudando Torá, então a gente não está sozinho. Como se fosse a Shekhinah, Deus, a presença divina, está junto com a gente, vem estudar Torá junto com a gente, por isso é um momento especial, por isso a gente dedica, né, em homenagem a Bahia Bat René, no caso, e a todos, todo o Am Israel. A Kadosh Baruch Hu vem e fala depois de Yom Kippurim, Moshe Rabbeinu desce do Monte Sinai, entrega para a gente as segundas tábuas da lei, e Moshe Rabbeinu ele vem e traz uma novidade. Na Parashá de Vayakhel, Moshe Rabbeinu fala, vamos reunir todo mundo. Passou um dia depois de Yom Kippur, o povo foi perdoado, Vayakhel, ele reúne todo mundo, mais ou menos como a gente fez na festa de Purim, reunimos todo mundo, todas as sinagogas da Tijuca, reunimos todos e fizemos uma festa que mostra a Avat Israel, amor ao próximo. Mostra que, na verdade, todos nós somos acima das nossas diferenças. Apesar que cada um tem a sua vida, tem a sua rotina, somos todos filhos de Akadosh Baruch Hu, filhos de Deus, mostrando assim a união que nós sentimos por Hashem. E Moshe Rabbeinu vem e fala, Vayakhel, Moshe, ele reúne todo mundo e ele quer falar agora sobre a construção do Mishkan, a construção do tabernáculo. Porém, antes de mais nada, antes de falar sobre a construção do Mishkan, Moshe Rabbeinu vem e fala sobre o Shabat. A mitzvah de Shabat. Cumprir o Shabat, assim está escrito na Parashá dessa semana, o passuco exato está escrito na Parashá, Sheshet Yamim Te'aseh Melachá, Ubayom Hashevi Elachem Kodesh. 6 dias o povo judeu vai fazer o trabalho, será feito o trabalho, e no Bayom Hashevi, no 7º dia, no dia de Shabat, Kodesh. É um dia sagrado, é um dia especial, esse é o Shabat, é um dia completamente especial. E depois disso, Moshe Rabbeinu começa a falar sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo. Uma das explicações que Moshe Rabbeinu ele adianta o Shabat para depois falar do tabernáculo é que na construção do Mishkan, o povo já queria construir logo, né? Porque eles sabiam que a construção do Mishkan vem perdoar o pecado do bezerro de ouro. E o povo judeu já queria ser perdoado, já queria se conectar com Hashem. Então eles falaram, já pode inclusive passar o Shabat para poder fazer o Mishkan. Então Moshe Rabbeinu vem e fala, não. Primeiro, o Shabat é importante, o Shabat vocês vão cumprir, por mais que tenha um Mishkan que vocês têm que construir, você não pode construir um Mishkan no dia de Shabat. O Shabat está mais importante e não pode transgredir o Shabat para construir um Mishkan. Porém, a pergunta que surge aqui na Parashá, que a gente quer entender, Moshe Rabbeinu ele reúne todo mundo, parece que vai falar uma novidade super grande para o povo judeu, e ele fala nenhuma novidade, cumprir o Shabat. A gente sabe que não é a primeira vez que a Torá vem e fala para a gente cumprir o Shabat. A Torá fala isso para a gente logo nos 10 mandamentos. Algumas semanas atrás, para Parashat Yitro, está escrito, tem que cumprir o Shabat. Tem a mitzvah de cumprir o Shabat, já que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Na Parashá da semana passada, está escrito, Achat Shabetotai Teshmoru, e o Shabat é um sinal entre eu e vocês vão cumprir o Shabat. Então, a gente já conhece essa mitzvah de Shabat. E aqui nessa Parashá, novamente, Moshe Rabbeinu vem e fala, reúne todo mundo, Sheshet Yamim Te'aseh Melachá, 6 dias vocês vão fazer o trabalho, e no 7º dia vocês vão descansar e fazer o Shabat. Qual é a novidade aqui? A gente já sabe que tem que cumprir o Shabat. O que Moshe Rabbeinu vem acrescentar para a gente falando mais uma vez sobre a mitzvah de Shabat? Nossos sábios explicam que aqui Moshe Rabbeinu, ele quer trazer um nível mais espiritual, mais elevado do que nunca. Chegou agora a Monacélia, aproveito para falar, a gente começou a aula falando que essa aula está... Imagina, a gente começou a aula falando que essa aula está sendo dedicada a Leilui Nishmat, para a elevação da alma, Bahia Bat René. A sua irmã, que hoje é o dia dela, 17 de Adar, é o dia do falecimento.
Não, hoje, 17 de Adar. Hoje o Maurício Dalali também subiu na Torá. Shabbat a gente fez a reza, mas hoje é hoje que o Maurício Dalali passou hoje para mim. Começou ontem à noite e hoje, 17 de Adar. Então que essas palavras sejam para elevação da alma dela. E justamente estamos falando sobre o Shabbat. Voltando então ao nosso assunto, Deus quer mostrar pra gente o nível mais elevado do Shabbat. E não somente a gente tem que cumprir Shabbat, e sim, 6 dias da semana será feito o trabalho. No sétimo dia, no dia do Shabbat, a gente vai descansar, o sétimo dia, Kodesh, é sagrado. Mas o que significa teaser? A Torá usa a palavra teaser, será feito o trabalho, e não taser, e não fará o trabalho. Nossos sábios explicam que a Torá quer mostrar pra gente como a gente deve trabalhar nos dias de semana, nos 6 dias de semana, e como realmente a gente quer chegar no nível de Shabbat, que é um nível espiritual super elevado. Aqui está falando não somente Shabbat, assim, Shabbat Shabbaton. O Shabbat mais elevado que a gente está falando aqui, o nível de Shabbat mais elevado. Fala pra gente ter a Melachá. Durante 6 dias será feito o seu trabalho. Nossos sábios explicam que a gente não pode se preocupar demais com o trabalho. Por mais que a gente tenha que fazer o trabalho, a gente tem que se esforçar, não pode, ficar de braços cruzados esperando o dinheiro cair do céu. Porém, a gente tem que saber que o trabalho ele é feito com a brachá de Hashem. Se a gente tem brachá de Hashem, mesmo que a pessoa não está totalmente metido 24 horas no trabalho, mas ele tem brachá de Hashem, ele se esforça um pouquinho e ele tem brachá de Deus, isso ele vai ter sucesso, porque ele tem a brachá de Hashem. Então, a pessoa não pode estar completamente na rotina dele, a ponto que o trabalho dele vai ser o principal da vida dele. Muita gente inclusive, estava falando com outras pessoas outro dia desse, que ele falou para mim que ele está tão metido no trabalho que ele não conseguiu vir Purim para a sinagoga, não conseguiu escutar a Megillah, que o chefe não liberou ele, não conseguiu, ele tinha que chegar cedo no trabalho, sai tarde, e ele está realmente metido no trabalho. Então ele não conseguiu nem pegar um tempinho para ele escutar a Megillah, fazer a festa de Purim, e muitas vezes acaba acontecendo isso com a gente. A gente está tão metido na nossa rotina, no nosso trabalho, que a gente esquece de nós mesmos. A gente esquece de tirar um tempinho para dar atenção para a esposa, para os filhos, para dar atenção para a nossa família, para nós mesmos. O que é a gente? Vem Moshe Rabbeinu e fala para a gente, eu quero que vocês entendam a essência do Shabat. Deus vem e fala para a gente cumprir o Shabat e trabalhar nos 6 dias. Mas esse trabalho tem que ser de uma forma teaseh melachá. O trabalho será feito de uma forma automática, uma forma agradável, uma forma boa. Não que a gente vai estar metido 24 horas trabalhando, e sim que o trabalho vai ser algo que a gente vai conseguir, através do trabalho, sustentar nossa família, mas não esquecer qual é o principal. O trabalho não é o principal. O trabalho é só um meio para a gente conseguir sustentar nossa família. Sobre isso está escrito Sheshet Yamim, 6 dias. Está escrito todo objeto ele tem 6 lados. Você pega um objeto qualquer, esse aqui é a capinha do microfone, tem em cima, embaixo e os 4 lados, Os 4 lados e em cima e embaixo. Então 6 lados, que seriam os tzedadim, as coisas que estão de lado, que ficam de lado de fora. E tem o etzem, a essência. A essência, o que é isso? Tem os lados e tem o objeto mesmo. O objeto é a caixinha do microfone, que a gente está usando para gravar o vídeo. Então, qualquer objeto ele tem 6 lados e tem o próprio objeto, que seria o 7º. Os 6 lados é importante. A gente tem que tomar cuidado com o que está acontecendo ao redor, para não cair no chão, para se preocupar, o que está acontecendo ao redor de cada objeto, de cada coisa. Oi? Sensível, exatamente. Mas o principal é o etzem, é a essência. O que é isso mesmo? Então assim também o ser humano tem Sheshet Yamim, 6 lados, tem muitas coisas que ele pode se preocupar. 6 coisas, quer dizer, o mundo ele foi criado de 7, na verdade. Por isso, 6 dias Deus criou o mundo e o 7º ele descansou. A natureza ela é formada dessa forma. Mas o número 6 vem falar pra gente, vai ter muitas coisas, 6 lados, 6 coisas pra gente ficar de lado e pensando o que está acontecendo, mas tem o próximo etzem, a própria essência, o que significa, para que eu estou trabalhando, para que eu estou... Então isso representa
justamente o Shabat. O Shabat, Deus fala, 6 dias a gente se preocupa com como a gente vai conseguir o dinheiro, como a gente vai conseguir o trabalho, a nossa rotina, mas um dia a gente se preocupa com Etzem, com nossa essência. O que é a gente, para que a gente trabalha? Vamos descansar, vamos dar uma atenção para a família, vamos se dedicar para Deus. Para que Deus criou o mundo? Não é só para a gente trabalhar, a gente poder cumprir o Shabat. E o nível mais elevado do Shabat é justamente depois que a pessoa, ele trabalhou, ele se esforçou durante a semana, mas ele consegue se desligar, se desconectar, ele consegue sentir o Shabat, descansar no 7º dia. Descansar não significa não só dormir, mas descansar significa ter um nível espiritual elevado, um nível de Shabat mais elevado. Sobre isso a gente vai começar para entender melhor essa paraxá. No Shabat à tarde eu comecei a comentar, foi a petirá também do meu avô, Moisés Khalili, Moshe Shlomo Khalili ben Rachel, que a alma dele descansa em paz. Justamente uma das coisas que eu aprendi dele, todo Shabat a gente estudava a paraxá da semana, eu ia na casa dele, o avô Camila que está aqui presente, ele fazia a comida, meu avô ele ensinava a Torá, era um momento muito agradável, e em várias ocasiões ele contava uma história bonita. Quando ele chegou, ele veio do Líbano, de Sidon, ele morava lá, como muitas, né, de vocês também, né, também eram sidonenses, né, por isso o nome da nossa sinagoga, Sidon, né, Beirut, tem alguns de Beirut também, mas Marrocos, olha, de Sidon, nasceu no Sidon, uau, meu pai era da Síria, uau, uau, a Israel, uau. Então, quer dizer, cada um é de um lugar, mas todos nós estamos unidos. Meu avô... Exatamente, somos todos Yehudim, todos judeus. Exatamente. Meu avô conta quando ele chegou aqui no Brasil, ele só não sabia falar muito português. Aliás, não sabia falar nada português. Nada. Né? Todos nós não sabia nada. Porém, ele queria começar a trabalhar, como é que ele vai se sustentar e etc. E ele conta que quando ele chegou aqui, ele aprendeu só 3 palavras para poder trabalhar. Ele tinha alguns tecidos, acho que o irmão ou o pai dele que já estava aqui, deu para ele, e ele tinha que vender tecido. Ele aprendeu 3 palavras. Vendo tecido barato. Ele chegava de porta em porta, ele batia de porta em porta e vendia tecido. Vendo tecido barato, pode comprar, e aí assim ele se virava. E Baruch Hashem, ele teve sucesso, conseguiu Baruch Hashem, depois ter sucesso na vida e Baruch Hashem do tecido, ele conta que ele vendia banana e depois ele começou, né, foi crescendo e Baruch Hashem abençoou ele, teve brachá, teve riqueza, teve parnassá, Baruch Hashem nunca faltou nada. Então esse é o mérito. Mas todo ponto que eu queria falar é, quando a pessoa ele sai para o trabalho, ele sabe que não é o mérito dele que vai dar o dinheiro. Ele nem sabia falar português, mas e sim mérito de Hashem. Deus ajudou ele para ele conseguir se sustentar, para ele conseguir trabalhar. Apesar que ele não falava português direito, ele fazia parte dele e Deus ajudava ele para ele ter sucesso. E no final, Baruch Hashem, ele teve o mérito de poder cumprir o Shabat como se deve. Inclusive, ele teve 5 netos, os 5 no caminho da Torá e das mitzvot, os 5 rabinos. E Baruch Hashem, 5 netos e todos no caminho da Torá e das mitzvot. Né? Então, mérito disso, que a pessoa ele trabalha nos 6 dias da semana, no 7º, ele pode descansar, ele pode estar tranquilo, porque ele confia em Deus. No Shabat, ele confia em Deus, que não precisa trabalhar no Shabat, não precisa estar tão metido. Tem gente que às vezes fica 24 horas no trabalho. Até quando ele vai para casa, fecha a loja, fecha o trabalho, vai para casa, a cabeça dele ainda está pensando. Ele vai dormir, ele sonha com o trabalho, ele ainda está pensando, poxa, o que está acontecendo? E assim, às vezes a rotina pode estragar o ser humano. Essa rotina que ele está... Por isso é tão importante sair da rotina. Sobre isso eu tenho vários, às vezes, casais que chegam para mim com um problema de shalom bait. Chegam, né, o marido com a esposa, não estão se entendendo direito, o que está acontecendo. O marido não está gostando, ou a esposa não está gostando, alguma coisa. E o mais importante que eu falo para esses casais é ter um momento para sair da rotina. O homem, às vezes, é uma pessoa boa, a mulher é uma pessoa boa, né? A maioria dos casos, somos pessoas boas. Tanto é que eles se casaram, porque um ouviu o ponto bom do outro, por isso eles estão casados. Um olhou o lado positivo do outro e eles decidiram casar. Então, quer dizer, os dois são boas pessoas, mas às vezes eles caem na rotina. Às vezes o filho pequeno tem que levar para a escola e aqui aconteceu alguma coisa, e o trabalho que aperta, o trabalho da esposa, o trabalho do marido, e a rotina às vezes é
tão puxada, né? Tão puxada exatamente que a pessoa não consegue respirar um pouco e conversar com a esposa e tentar entender qual o propósito de tudo isso, o propósito dessa rotina de trabalho. Então é importante, né? Os rabinos falam, inclusive tem um livro que o meu rabino lá em Israel, Rav Shneur Ashkenazi, ele tirou um livro, 14 kosot leshavua, 14 copos de chá por semana. Né? A gente tem, a semana tem 7 dias, 14 copos de chá por semana significa pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite, que ele pode pegar, tomar um chazinho com a esposa e conversar, papo furado, sem falar de trabalho, né? Ter uma relação, lembrar por que ele está trabalhando tanto, por que ele tem uma rotina tão pesada, lembrar da essência, parar de pensar um pouco no que ele precisa para viver e começar a pensar na vida, como que é a vida, se ele está bem com a vida dele. E esse é o ponto do Shabbat. Né? Sobre isso também tem uma história que uma vez um casal estava tendo problemas de Shalom Bait, começaram a discutir tudo, a esposa falou, quer saber, vamos para o rabino ver o que está acontecendo com a gente, como a gente pode melhorar. O rabino fala, vocês cumprem sexta-feira à noite, vocês fazem um Shabbat, é importante vocês cumprirem o Shabbat, que isso vai melhorar o seu Shalom Bait, a paz conjugal. E o casal falou, a gente não cumpre, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A gente está tendo problema de paz, de estar brigando muito, você fala pra gente cumprir Shabbat, eu sei que você quer que a gente cumpra Shabbat, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desculpa, a gente não é religioso, a gente não vai cumprir Shabbat, esqueceram o rabino, decidiram ir pro psicólogo. E eles foram pro psicólogo e o psicólogo fala a mesma coisa. Eles foram pro psicólogo e fizeram uma sessão, 2 sessões, 3, 4... Depois de 10 sessões no psicólogo, o psicólogo chega à conclusão que eles estão trabalhando muito e eles precisam de uma noite, ou pelo menos uma noite por semana, fazer um jantar à luz de vela. E o marido, a esposa fazer uma comida gostosa, o marido também ajudar, e eles podem conversar um pouco de papo furado. E aí eles percebem que o psicólogo, depois de 10 sessões, está falando o que o rabino falou. Que tem que cumprir Shabbat, sexta-noite tem que fazer um jantar gostoso, desligar a televisão, desligar o celular, ter uma conversa em comum entre o marido e a esposa. Isso é para poder ter um Shalom Bait. Né? Então o Shabbat, ele está num nível tão espiritual que ele ajuda a gente a lembrar para que a gente vive. A semana inteira, 6 dias, a gente vive. A gente trabalha, a gente se esforça, mas no Shabbat a gente quer entender para que é tudo isso. Para que a gente vive? A gente vem para a sinagoga, se une, Baruch Hashem, a gente tem tido no Shabbatot aqui, sinagoga cheia, né? Baruch Hashem, e tem que continuar assim, né? Sempre a gente, Baruch Hashem, com um almoço bonito, com a sinagoga cheia, porque vem exatamente mostrar a união que a gente tem e a importância do Shabbat. E aproveito para convidar todos, né, para participarem aqui do Shabbat. Acho que, eu não sei se tem alguma outra sinagoga no Rio de Janeiro que faz um kiddush especial igual o nosso, com comida árabe, com Baruch Hashem. Me atrevo a dizer, eu sou receoso porque eu sou o rabino da sinagoga, mas me atrevo a dizer, Baruch Hashem, a gente, quando tem patrocínio, a gente coloca mais ainda comida, mas mesmo quando não tem patrocínio, a gente sempre, né, a cada Shabbat, a gente vem aumentando. E a importância do Shabbat é justamente essa. O Shabbat, ele vem dar brachá para a pessoa, vem lembrar para que a gente vive. Para se conectar com Hashem, para se conectar com nós mesmos, lembrando da nossa vida. E é exatamente isso que Moshe Rabbeinu vem falar para o povo judeu. Vocês fizeram o pecado do bezerro de ouro. Voltando, né, para Parashá, semana passada a gente viu o pecado do bezerro de ouro. O povo pecou. E agora eu quero que o povo judeu chegue no nível de Baal Teshuvah, o nível de pessoas que se arrependeram, que está inclusive acima do tzadik. Né? Sobre isso está escrito que uma pessoa que ele cumpre Shabbat a vida inteira, né, desde o berço, os pais dele cumpriam o Shabbat, os avós deles cumpriam o Shabbat, ele tem um mérito muito grande. Porém, uma pessoa que decide cumprir o Shabbat, mesmo que ele não está acostumado com isso, é difícil cumprir Shabbat, né? Na prática, é muito lindo falar, mas não pegar carro, não mexer no celular, não ligar a televisão, não pode fumar para quem está acostumado a fumar. Ele não subir elevador. É uma coisa difícil, é claro, é uma coisa difícil, mas o que a Hashem gosta de ver o nosso esforço. E por isso o Baal Teshuvah está acima do Tzadik, porque o Baal Teshuvah ele tem um esforço. Mesmo que ele não cumpra o Shabbat inteiro, mas ele decide que vai ter um momento que ele vai para a sinagoga, que nesse momento ele não mexe no celular. Vai ter um momento que ele decide fazer uma halatat tová, uma boa decisão,
que ele decide, pelo menos um pouquinho do Shabat ele vai cumprir. Pelo menos a televisão ele não vai ligar, o celular ele não vai mexer, pelo menos o carro ele não vai andar. Então ele decide devagarzinho pegar alguns pontos do Shabat para cumprir. Isso tem um nível muito grande, porque isso mostra o esforço que ele fez. E mudar os hábitos. E Deus gosta de ver isso. Deus gosta de ver que a gente consegue mudar um pouco, anular nossa vontade perante a vontade de Deus. Isso que a Kadosh Baruch Hu, ele gosta de ver da gente, e essa é a grandeza do Shabat. Está escrito aqui, Eshmerá Shabat Kel Yishmereni. Quem guarda o Shabat, Deus guarda ele. Né? A gente fala, inclusive na semana passada, o Shabat é uma ota, é um sinal entre eu e você. Sobre isso tem várias histórias, né? Que pessoas que realmente guardaram o Shabat e Deus cuidava dessa pessoa. Mas uma história que talvez, para mim, me chama muito a atenção, uma vez, uma pessoa apostou com um amigo dele, eram dois ricos, eles apostaram com os amigos, dois amigos apostaram que aquele judeu, ele vai quebrar o Shabat. Ele é verdade que ele é Shomer Shabat, ele cumpre o Shabat, mas até que chega no bolso dele. Quando fala no bolso, quando fala de dinheiro, se oferece dinheiro realmente, ele vai quebrar o Shabat e se oferece, cumpre o Shabat, todo rabino cumpre o Shabat, oferece $1 milhão para o cara para ele não cumprir o Shabat, será que realmente ele não vai aceitar? E sobre isso tinha uma pessoa, né? Não, o certo é não. Mas é um teste. Uma pessoa que ele investia em bolsa de valores, investia não somente ele investia para ele, mas ele era uma pessoa que, Baruch Hashem, ele teve sucesso na vida, e ele começou a investir em bolsa, e tendo sucesso, as pessoas davam dinheiro para ele investir o dinheiro dos outros na bolsa de valores. Né? Então, uma vez chegou um cara goi, mas muito rico, muito milionário, deu um dinheiro grosso para ele. Olha, você vai investir meu dinheiro e eu quero que, né, devagarzinho você vai investindo, vamos ver, você vai ganhar comissão, obviamente, e vamos ver quanto a gente vai conseguir ganhar. E eles começaram a ter sucesso, mas ele sabia de uma regra. Chegava sexta-feira, à tarde, depois de meio-dia ele fechava o escritório, não trabalhava mais, não importa o que está acontecendo, a bolsa caiu, o dólar caiu, desceu, não importa, ele fecha o escritório, vai se preparar para Shabat, sábado ele não trabalha, ele volta só na segunda-feira de volta ao trabalho. Mas esse homem, já que ele era muito rico, ele estava numa sexta-feira à noite sentado e decidiu fazer aposta com um amigo dele. Será que realmente esse homem é Shomer Shabat, esse judeu, ele está cumprindo o Shabat? Ele falou, quer saber? Vai lá na casa dele e vamos apostar se ele vai ou não transgredir o Shabat, e apostaram um valor muito alto. Foi na casa dele com um envelope dizendo, olha, aquele ricaço que está investindo com você dinheiro, ele quer te dar uma carta, ele quer que você abra no Shabat, ele está pedindo para você, por favor, mexer, parece que teve alguma coisa na bolsa, ele quer que você mexa nisso no Shabat. Foi lá na casa dele, fez isso, falou para ele, e a pessoa falou, não, de jeito nenhum, eu não vou transgredir o Shabat. Por mais que você está me pedindo, por mais que é um cara que eu admiro, que investe muito dinheiro, eu não vou transgredir o Shabat. Ele falou, não, você não está entendendo. Ele falou que se você não abrir a carta, se você não for lá, se você não ajudar ele vai parar de investir com você. Você vai perder todo o dinheiro que ele investe, toda a comissão que você ganha, que é muito dinheiro, você vai perder isso. E o judeu fala, não, de jeito nenhum, estou disposto a perder, mas eu não vou transgredir o Shabat. O cara vai embora, ele vê que realmente esse judeu, ele é Shomer Shabat, ele é verdadeiro, ele está cumprindo o Shabat, então ele desiste de convencer ele, vai embora, e ele chega e vê que o cara, ele realmente perde a aposta. Sábado à noite, esse judeu, ele liga o telefone e liga para aquele cara e fala, olha, eu sei que você me mandou essa carta no Shabat, eu não consegui abrir, eu não consegui trabalhar, você sabe que eu não trabalho no Shabat, se você quiser pode tirar todo o seu dinheiro que você investe comigo, eu te devolvo, eu entendo, mas eu não vou trabalhar no Shabat, você sabe disso. E ele fala, não, você não está entendendo, eu ganhei muito dinheiro graças a você, eu confiei em você, eu sabia que você, na verdade, você não ia transgredir o Shabat, era só um teste. Eu estava só testando você e fazendo realmente uma aposta com meu amigo se você vai transgredir ou não o Shabat. E agora, não somente que eu confio em você, eu vou investir mais ainda dinheiro, eu vou te dar mais dinheiro com isso. A gente vê que o Shabat, ele realmente vem... As pessoas pensam, não vou trabalhar no Shabat, como é que eu vou ter dinheiro? Na verdade, a Kadosh Baruch Hu, ele está muito acima disso. A pessoa faz a parte dele, ele tem que trabalhar, mas Deus que manda o dinheiro, Deus que manda a parnassá,
E exatamente isso que Moshe Rabbeinu vem e fala para o povo judeu. Vocês vão construir um Mishkan, vocês vão chegar nesse nível de Baal Teshuvah, vocês vão estar mais elevados do que vocês estavam antes. Porque agora vocês vão estar conectados com Deus. Vai ter um lugar onde Deus vai habitar o Mishkan, o tabernáculo. Porém, saiba da importância do Shabat. E por isso, no Mishkan, por que Moshe Rabbeinu vem e fala isso de novo? Já sabemos que tem que cumprir o Shabat. Moshe Rabbeinu quer falar no nível mais elevado do Shabat. Para poder chegar no Mishkan, e o Mishkan, a gente sabe que Moshe Rabbeinu ele pede para cada um doar para o Mishkan. O que ele tem? Quem tem ouro, doa ouro. Quem tem prata, doa prata. Quem tem nechoshet, vai doar. Quem tem cobre, vai doar cobre. Cada um vai ajudar com o que ele tem para poder construir a casa de Deus, o Mishkan para Hashem. Porque Deus quer falar para a gente, vocês vão construir um Mishkan aqui embaixo, nesse mundo. Com objetos materiais, com ouro, prata, bronze, e com o que você tem, vocês vão doar para Hashem. Porque você tem que saber fazer do seu trabalho, fazer do seu dia a dia, da sua rotina, um lugar, um momento dedicado para servir a Hashem. E esse é o nível mais elevado do Shabat, quando a gente sabe cumprir o Shabat e os 6 dias da semana trabalhar, mas da forma certa. Sabendo que a gente trabalha, mas a gente tem algo que é mais importante do que o trabalho, que é a nossa vida, que é o nosso Akadosh Baruch Hu, que falou para a gente cumprir o Shabat, e por isso no Shabat a gente esquece tudo e vai se conectar com Deus. E esse é o nível mais elevado, que em mérito dessas palavras realmente a gente possa ter muita força, a elevação da alma de Bahia, Bat René e Brachot, para todos os reféns também em Eretz Israel, que possam ser soltos e trazer somente Brachot, saúde, longa vida, só coisas boas para todos nós. Chazak Baruch. Obrigado.